Gente, deixa eu só começar a gravar aqui. Pronto, já está gravando. Bom, gente, na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre os instrumentos. Nas aulas anteriores, a gente falou sobre sinais, mostramos o programa, né, que a gente pretendia seguir, né? Mostramos um pouco sobre os simuladores de circuito. Hoje eu conversei com a Andresa, infelizmente o outro colega que é de engenharia mecânica não pôde vir. Não mostrei nada sobre o PSIM nem o Multisim. Eu mostrei o ISIS do Proteus, poderia ter Professor, mostrado. Oi? o outro aluno era da mesma sala dela, mecânica Engenharia industrial mecânica, também. né? É É só de técnico mecânica. mecânica industrial. É, Sou técnica E, aí, professor, integrado. tem que acalmar. Ah, não, tudo e bem, tem professor, paciência, eu não. falei com o Enio agora, ele pediu para avisar que ele tá indo tomar vacina agora. Ele vai poder ir para aula. Tá certo, tá bom. Então hoje a gente vai começar a conversar sobre os instrumentos. Importantíssimo, né? Hoje em dia existe uma tendência de se virtualizar os instrumentos, né? Como é isso? Por exemplo, você gera, por exemplo, na tela de um laptop, eu posso transformar ela como se fosse a tela de um osciloscópio. Eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas, por exemplo, tem um softwarezinho que ele tem uma versão gratuita, mas que só dura, eu acho que 30 dias, eu não lembro. Depois disso, você tem que comprar. E aí você faz a aquisição de sinal pela entrada do microfone ou do headphone aqui no laptop. É muito simples o circuito, não tem nada. Todo o tratamento passa a ser feito a nível de código, a nível de programa. Né? É diferente por exemplo, desse osciloscópio que eu estou mostrando aqui. Aqui dentro tem toda uma placa com um sistema de aquisição de dados muito potente, digamos assim. Esse gerador de sinais que está aqui tem também uma placa enorme. Né? Eu comprei um gerador de sinais, chegou hoje, está aqui do meu lado, mas ele já é um gerador de sinais diferente. Ele, digamos assim, ele programa o sinal que ele quer na saída. Então, os sinais não são o resultado da operação de algum circuito. Por exemplo, um oscilador que fica oscilando e aí você joga aquele sinal lá na saída. Nada disso. O sinal é gerado e colocado na saída. Tem algumas vantagens. Por exemplo, você pode chegar e dizer assim: eu gostaria por exemplo, de trabalhar com sinais biológicos. Por exemplo, um eletrocardiograma, que tem aquele desenho bem característico dos pulsos. Deixa eu fechar a porta aqui, senão daqui a pouco vão gritar. Minha voz dizem que chega lá embaixo. Eu falo gritando. Por exemplo, ele gera sinais arbitrários, esse gerador que eu comprei. Né? E bem baratinho e tal. Né? Então, os equipamentos fundamentais. Deixa eu ativar aqui minha canetinha. Cadê ela? Não está aparecendo por quê? Opa, agora. Caneta. Equipamentos fundamentais. Esse rapaz. Nome desse rapaz. Scope, em inglês. Em português, osciloscópio. Qual é a finalidade dele? Basicamente, exibir informações em uma tela. Nesse caso aqui, você tem 2 canais. Esse outro canal aqui tem outra finalidade. Isso aqui é o que a gente chama de trigger externo. A gente vai conversar sobre isso depois. Né? Aqui é o canal 1 e aqui é o canal 2. São 2 canais. Obviamente, ele tem um conjunto de botões aqui em cima, né, que acrescenta ao osciloscópio uma série de funcionalidades. Por exemplo, cursor horizontal. Para que cursor horizontal? Para medir amplitude, tensão pico a pico, para medir determinados sinais. Cursor vertical, salvar a tela. Né? Eu não estou conseguindo ler, não, mas tem uma série de outras funções
inclusive, eu tenho um tutorial sobre esse osciloscópio que eu escrevi há muito tempo atrás. É só pegar e disponibilizar lá na nossa página. Essas coisas, elas, por exemplo, cursor horizontal, vertical, eu não uso muito, não. Por quê? Porque eu tenho aqui esses outros botões onde eu digo assim, me diga a tensão pico a pico, me diga a tensão máxima positiva, máxima negativa, me diga o período, me diga a frequência. Eu vou dizendo o que é que eu quero e aqui embaixo, em algum local, ou então aqui de lado mesmo, né, vai aparecendo algumas informações, né? Esses dois botões que vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma repetição, né? O que tem aqui tem dentro do outro lado. O senhor acha interessante, deixa eu ler aqui, vou ver aqui, saiu o chat, ver todas essas funções no osciloscópio? Acho muito interessante, né? Por exemplo, a gente está trabalhando muitas vezes com um sinal que a gente não conhece muito bem. Então, a gente pede para ver pelo menos frequência. Período não precisa, porque período é o inverso da frequência. Se lhe dá a frequência, dá o período. Algumas vezes a gente pede para não ter que fazer conta, né? Mas, por exemplo, valor eficaz, tensão RMS, né? A tensão eficaz, a corrente, tem uma série de coisas que você pode botar nesses osciloscópios, né? Esses dois aqui de cima é o que a gente chama de multímetro. Muitos, metros, medidas. Por que chama-se de multímetro? Porque eu meço tensão, corrente, resistência, alguns medem frequência, capacitância, temperatura em graus Celsius, em grau Fahrenheit, teste de continuidade com a buzininha e etc. Teste de transistor, teste de diodo, para saber se o diodo está bom ou se está ruim, né? Quanto mais sofisticado, mais tem. Basicamente, você tem dois tipos. Esse rapaz, que é o digital, e esse rapaz, que é o analógico, né? Cada vez usa-se menos o multímetro analógico, mas ele é muito interessante para você fazer determinadas medidas. Por exemplo, para você observar fuga em capacitores. Porque o capacitor, em princípio, ele deveria armazenar uma carga e deveria reter isso aí pelo maior tempo possível. Acontece que, às vezes, ele apresenta alguma fuga, né? O problema é que, às vezes, essa fuga é muito grande. Aí o capacitor deixa de fazer um papel muito importante, que é a parte de filtragem. Aí esse camarada aqui, que tem essa tela analógica, que tem esse ponteiro, a gente dá a carga e o ponteiro bate aqui do lado de cá. Aí depois a gente vê o ponteiro caindo, voltando para cá. Vocês, opa! As fugas, muitas vezes, é porque o capacitor ele está com o dielétrico furado. O que é o dielétrico? Vamos lá. Isso aí a gente tem que lembrar como é um capacitor. Um capacitor, basicamente, ele é formado por duas placas, pinóia, por duas placas aqui, duas placas paralelas, separadas por um material isolante, que a gente chama de dielétrico, né? Se ele fosse perfeito, significaria que nunca teria fuga de uma placa para outra, né? Então, quando você tem fuga, você diminui a retenção de carga. E aí, portanto, o capacitor, não retendo aquela carga, ele não tem uma tensão, né? É interessante que o capacitor ele fique inteiro. A gente, na prática, quando pega um capacitor, muitas vezes observa ele meio bicudo. Ele está aqui assim, o capacitor, ele tem dois terminais. Esse é o menos e o outro que está para o lado de lá seria o mais.
Então, às vezes, esse capacitor, ele digamos assim, ele sofre um certo estresse elétrico. A tensão, digamos, dele seria 25 volts. A essa tensão máxima de 25 chegou a 30, 40 ou mais volts. Depois ela cai. São surtos momentâneos que podem acontecer, dá aquele pico de tensão, né? Em princípio, isso é aceitável. O que não pode ocorrer é que esses surtos fiquem ocorrendo frequentemente. Isso faz com que o dielétrico termine não suportando essas sobretensões, né? E aí ele simplesmente ele vaza. Aí você pega uma aplicação específica onde tem um capacitor, por exemplo, na saída, e você vê que está dando algo errado. A tensão está oscilando. A tensão está tendo uma. A gente chama essa oscilação de ripple. Está tendo uma oscilação ou um sinal de ripple indesejado. Não é? Mas, bom, esses dois camaradas que eu falei agora, que é o multímetro, a gente precisa tomar muito cuidado na hora de usá-lo, porque isso quando eu estou me referindo ao objeto real. A gente aqui, na maior parte das vezes, vai usar esses equipamentos de forma virtualizada. O osciloscópio está lá no simulador, os dois multímetros estão lá no simulador, né? Então a gente não tem esse problema todo, não. O problema é quando a gente vai pegar um objeto de verdade. Aí você tem que tomar certos cuidados. Por exemplo, se você está na escala de tensão, né, ou na escala vai medir corrente, né, ou o contrário, você está na escala de corrente e vai medir tensão, né, você pode queimar o fusível na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, o próprio multímetro é perdido. Eu lembro que aí no IF de Caruaru chegou um professor novato e eu não quis me meter na aula dele, mas ele estava dando aula, era uma aula no laboratório, eu e Juliandros estávamos lá atrás e as pessoas, ele entregou os multímetros, esse vermelhinho aqui, para as pessoas. Esse multímetro ele usa um fusível caro, um fusível especial, custava na época, isso há vários anos atrás, R$16 o preço desse fusível. E eu olhei para Juliandros e disse, Juliandros, os meninos não sabem usar. Eles vão queimar o multímetro. A Juliandros disse, e agora? Eu disse, eu não posso me meter, esse camarada já está meio com a cara meio feia pro meu lado, eu não vou dizer nada, não. Pois, bicho, os meninos queimaram por baixo uns 10 multímetros desse. Por baixo, uns 10. A gente comprou 60. 10 queimaram ali na hora, na aula dele, até que eu me retirei da sala, porque estava doendo muito no meu coração, né? Aí, resultado, ainda bem que depois que acabou a aula dele, a gente foi olhar e tinha queimado o fusível. Mas, poxa, a gente não ia ter condição de botar do fusível normal, porque para você comprar alguma coisa aí no IF é uma novela. Aí a gente botou fusível comum, mas fusível comum não protege, né? Era um fusível rápido que estava no que era usado por ele, né? Então eu fechei meus olhos e fui embora. Não quis mais ver isso daí não, né? Então na prática, quando for usar, por favor, né? Aqui também no osciloscópio, você não vai pegar um sinal, sei lá, de 500 volts e jogar num canal de entrada desse. Ele tem aí um atenuador que ele usa para poder, digamos assim, não passar para ele tensões muito altas. Mas esses instrumentos precisam ser utilizados. Qualquer laboratório de eletrônica tem que ter osciloscópio, tem que ter multímetro, tem que ter gerador de sinais. Esse é um gerador de sinais que também é usado lá no IF.
Por que é que todos os instrumentos que estão aí são exatamente os instrumentos lá do IF? Porque esse curso foi feito lá, né? Então, é óbvio que eu tentei refletir a realidade deles, ensinar para eles o que eles têm lá. O gerador de sinais, ele fornece sinais como esses que a gente viu aqui: senoidal, triangular, onda quadrada, né? Nem todo gera sinal de rampa, né? Mas, bom, gera-se alguns sinais dentro de uma faixa de frequência. Nesse caso aqui, eu acho que é limitada a 20 MHz. É a maior frequência que você pode botar nesse rapaz. Veja que ele tem uma quantidade de botões imensa. Aqui em cima é para você selecionar a faixa de frequência. O primeiro é o power, é o liga-desliga, liga-desliga, e o outro é a faixa de frequência. Esses três aqui, ó, tem um desenho de uma senoide, de uma onda quadrada e de uma onda triangular, que são os três sinais que podem ser gerados por esse camarada. Aqui você tem um conjunto de botões que normalmente trabalham em conjunto com os outros aqui. Por exemplo, botão de atenuação, você diz assim, eu quero que o sinal aqui na saída, né, output é aqui, eu quero que o sinal na saída seja bem pequenininho, seja de alguns poucos milivolts, né? Aí você diz, mas aqui o que eu consigo é 1 volt, ou é 3 volts. Aperta o botão de atenuador, que aí ele fica pequenininho. Para que alguém quer um sinal de senoidal, por exemplo, bem pequenininho? Porque a gente estuda amplificadores classe A, usando transistores bipolares, né? Então, quando a gente está estudando um amplificador, normalmente a gente diz, eu tenho um amplificador e esse amplificador vai dar um ganho de tensão, sei lá, de 117 volts por volt. 117, a gente bota volt por volt para deixar claro que é ganho de tensão. E ampere por ampere para deixar claro que é ganho de corrente. Esse sinal negativo no ganho de tensão significa que o sinal grande ele sai com inversão de fase. Se o sinal original era assim, o sinal amplificado ele sai assim, ou seja, quando esse é positivo, aqui é negativo. Quando aqui é negativo, multiplicado por -1, vira positivo. Então, eu amplifico, mas eu inverto a fase. Quem faz a inversão de fase é o menos. Quem dá a amplificação é esse número aí, né? Então, ele tem aqui outras funções mais para quem trabalha com modulação de sinais tal. A gente praticamente não usa. Esse é um equipamento subutilizado. Os recursos que ele tem aí são muito grandes. Agora a gente usa bem pouco. A gente usa basicamente para gerar onda senoidal ou, às vezes, quadrada, raramente uma onda triangular, mas pode usar se a gente tiver, por exemplo, numa aula de eletrônica e a gente estiver fazendo experiência para um derivador, né? Aí você quer converter uma onda triangular numa onda quadrada, né? Aí você pode fazer isso injetando um sinal triangular como esse, né? Muito bem. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar aqui. Só um instantinho. Alguém quer fazer alguma pergunta em relação às coisas que eu já falei? O professor Andressa fez uma pergunta aí no chat. Foi no chat? Perguntou o que seria as fugas de tensão que o senhor Eu falou. respondi. Falou? Quando ela fez essa pergunta do que seriam as fugas, eu disse que as fugas eram exatamente quando o dielétrico do capacitor permitia que cargas de uma placa vazasse para a placa de baixo. Ou seja, você tem uma corrente atravessando o dielétrico. Aí você também costuma usar a expressão, dizer assim, o dielétrico está furado. Quando você, por exemplo, está dando manutenção em uma fonte de alimentação, é muito comum você pegar a fonte de alimentação e verificar como é que está a parte de filtragem dela.
que é lá no final. Aí você verifica se o capacitor está furado, se não está, como se ele está, se o sinal está indo bem. Não é lá muito comum, não. Viu? Não é lá muito comum, não. Dizer assim, o capacitor está furando e tal. Não é muito comum, não. É mais comum um diodo queimar, fusível por causa de uma sobretensão, um elemento de proteção como um varistor, por exemplo, né? Entrar em curto. Isso sim é muito comum. Um regulador de tensão tipo LM317, 7812, 7915, isso tudo são elementos de circuito que podem dar problemas, são mais comuns. Aí você diz, mas professor, o senhor está passando tão por cima por essas coisas? Estou passando realmente por cima. Se você acha isso, achou certo e é para ser assim. Porque a gente vai trabalhar, a gente está trabalhando, não é nem que vai, dentro de um projeto chamado Projeto de Domótica, né? Automação da casa. Então, esse capítulo que a gente passa por ele, que é o capítulo da eletrônica, é para ver bem básico, para você saber, digamos assim, pegar o osciloscópio, medir um determinado sinal. Raramente pode ser. Você meça alguma coisa com um multímetro, gerador de sinais, vai ser muito raro você utilizar. O coração do nosso treinamento é a programação de microcontroladores, seja ele Arduino, ESP, MCS51, que é um tipo de microcontrolador, MSP430 da Texas, seja lá o que for. Esse é o nosso coração. E esse microcontrolador, obviamente, ele vai estar ligado a sensores. Sensores que vão, digamos, informar para a gente temperatura, umidade, pressão, presença ou não de gás. Quero saber se está tendo vazamento de gás butano, né? Eu quero saber. Então, os sensores, basicamente, eles informam para o microcontrolador como é que está o mundo externo. E o microcontrolador, por sua vez, ele atua no que a gente chama de atuadores ou drivers. São caras que vão tomar uma determinada ação em função daquilo que o sensor informou ao microcontrolador. Por exemplo, um sensor diz que está tendo fumaça. Diz o ditado, onde há fumaça, há fogo. Então, pode ser que esteja iniciando uma combustão, né? Dependendo dessa quantidade de fumaça, eu automaticamente, esse atuador aqui, vem numa buzina, por exemplo, e eu, alarme, está pegando fogo. Ou melhor ainda, eu pego um módulo do tipo SIM 800, eu tenho aqui, eu comprei para isso, eu vou no módulo SIM 800 e passo para o telefone celular de algum de vocês uma informação dizendo, olha, você recebe uma informação tipo SMS. A casa foi invadida, a casa está pegando fogo, tal sensor está indicando uma condição anômala. Então, vá lá na casa verificar o que é que está acontecendo. Né? Então, o nosso uso de eletrônica aqui não é uma eletrônica de projetista. O nosso objetivo aqui não é dizer assim, olha, vocês quando terminarem aqui vão saber projetar fontes de alimentação, não, nada disso. O nosso coração está aqui, os microcontroladores, ok? Mas é importante saber desses instrumentos. Eu estou louco que chegue o dia de amanhã, porque amanhã é o dia que eu vou lá no IDV terminar a instalação elétrica. Assim que eu terminar a instalação elétrica, eu vou começar a arrumar as coisas lá dentro do laboratório, né? Aí eu vou fazer, eu estou pensando em fazer algumas aulas com vocês por lá, pelo laboratório. Né? Abro uma câmera e digo, olha, estou aqui dentro do laboratório. E aí a gente, por exemplo, usa um osciloscópio. Lá a gente tem um osciloscópio só. É um osciloscópio de 1 gigasample, é legal, são 2 canais, né? Mas é um osciloscópio, digamos assim, de baixo custo.
né? É um osciloscópio que custou R$ 1.000. Um osciloscópio desse aqui custa muito mais, É para de cobrir o 2.000 básico, né, para professor? cima. Oi? É para cobrir o básico, né? É para fazer apenas aquilo que eu realmente preciso. Eu não preciso botar um osciloscópio grandão como esse, se bem que o que tem lá em termos de tela, ele é um osciloscópio tablet. E o tablet ele tem uma tela que pode ser maior do que essa telinha aqui, né? E como a gente está vivendo o verdadeiro boom, digamos assim, a verdadeira grande revolução digital, a gente está vendo as pessoas criarem dispositivos, instrumentos, inclusive, cada vez mais inteligentes, com cada vez mais recursos, com cada vez preços menores. Né? Um osciloscópio era um sonho quando eu era jovem, que fazia engenharia, nem pensar. Mal uma empresa podia se dar o luxo de ter um osciloscópio. Era um negócio mais para empresa de médio porte para cima. Tinha Pequena que, empresa. tinha que ir na caneta, né, professor? Calculando para ver o que é que ia dar possivelmente, não é isso? Usava muito multímetro. Ah, Você não certo, via perfeito. forma de onda. Então você dizia, aqui tem que ter uma tensão eficaz de tanto, aqui tem que ter um nível DC de tanto. Você não tinha essa visão aqui, né? Era muito, a gente não tinha o pequeno, né? A pessoa dentro de um laboratório, não, ele tinha um osciloscópio. Osciloscópios não foram criados de ontem para hoje, não. A gente tem um osciloscópio, Hewlett Packard, por exemplo, HP, que as pessoas conhecem como sendo fabricante de computador. Computador foi a última coisa que eles fizeram. Eles começaram desenvolvendo, são dois colegas. Um se chamava Hewlett e o outro Packard. Né? Esses dois colegas eles faziam universidade juntos. Não lembro se era MIT e tal, não lembro. Era uma grande universidade, Cornell, não lembro. E eles desenvolveram, mas era com tubo. Você tinha um tubo como uma TV, o osciloscópio, deixa eu apagar isso aqui. O osciloscópio tinha um tubo. Era algo mais ou menos assim, visto de lado, o seu osciloscópio, isso aqui era um tremendo de um tubo com um pescoço, como se fosse uma TV. Eu doei 12 osciloscópios para ir para o IF, né? E eles são de tubos, todos dois. Não são digitais, não, como esses atuais, não. O consumo é maior, né, professor? É maior, não é muito, não tem nada de inteligente, aqui tem uma plaquinha controladora, aqui embaixo, obviamente, havia uma placa enorme para fazer meio mundo de processamento de sinal, adquirir o sinal, jogar ali na tela. Bicho, graças a Deus que as coisas evoluem. Eu não queria nunca voltar para essa época aí. Esse saudosismo eu não tenho, não. Não, tem gente que diz, realmente, antigamente, a vida em si era melhor, em termos de segurança. Não havia assalto como tem hoje, né? Não, o mundo era muito menos violento, mas também o mundo, em compensação, não tinha os recursos tecnológicos que a gente tem hoje. Não tinha medo. Vamos adiante. Além dos instrumentos, uma outra parte extremamente importante são as ferramentas que você vai utilizar. Uma lupa de bancada excelente, muito bom. E melhor ainda quando ela é grandona como essa que está aqui, articulada. Eu tenho uma dessa aqui. Ela deve ter de braço o quê? 1,20 m, pelo menos, né? Então ela fica presa numa bancada. Aqui, por exemplo, está a mesa e aqui embaixo tem uma peça que aperta uma na outra, aperta essa aqui com a aperta de baixo, é como se fosse um torno. Deixa ela bem presa. Aí você vem com sua mãozinha aqui nela. Ok, puxa sua lupa para a direita, puxa para a esquerda e, obviamente, aqui do lado, por trás, tem uma lâmpada redonda, daquela lâmpada que tem que ter um reatorzinho e tal. Aqui é o botão liga-desliga. Aí você liga, ela ilumina o ambiente, ela abre aqui um leque, e normalmente aqui é 10x, 5x, né?
Eu acho que a maior que tem é 10x, desse tipo. Né? Hoje em dia as pessoas estão comprando, sabe o quê? Estão comprando pequenos conjuntos, que são mais ou menos assim. Ele tem aqui no meio um negócio que você gira para um lado e para o outro, com 1000 vezes de aumento. Né? E ele liga aqui na USB do seu computador. Ele joga aqui sua luz e você tem um softwarezinho que roda no seu PC e você vê até a alma do componente. Você bota aqui, regula o foco. Né? Obviamente, lá no software você pode tirar foto. Né? São ferramentas extremamente importantes para a gente desenvolver nosso trabalho em paz. Então, esse aqui é uma lupa de bancada. Aqui é o famoso sugador de solda. Esse aí é um sugador de solda completamente manual. Você pressiona essa parte que está aqui, você pressiona ela e você bota... Aqui, normalmente, a gente veste um negócio que a gente chama de camisinha. Né? A camisinha do sugador, que é para evitar essa parte plástica entrar em contato diretamente com o bico do ferro de solda. Né? Então, você bota ela lá no local, aperta esse botão que você está vendo aqui, dá um aperto nesse botão, ele puxa. Tem sugador desse que é um 0 à esquerda. Né? Tem outros que são super legais. E, obviamente, agora existem muitos sugadores desses que eles são elétricos, tem uma bombinha de vácuo, onde você liga ele na energia, ele esquenta, e esse botão aqui é só para puxar. Né? Eu comprei um que está aí no IF, foi até enganado, mas tudo bem. Tive que comprar 5, eu só queria um, mas terminei tendo que comprar 5 por causa do site. O site foi muito sacana comigo. Mas ele é gordo, ele é grande. Ele é bem maior do que esse. Eu agora comprei outro elétrico, da mesma largura, do mesmo diâmetro do sugador tradicional, fininho e tal. Eu espero que ele sirva bem. Essa outra lupa que você está vendo aqui é uma lupa manual. Tem gente que ainda prefere fazer assim. Tem gente que prefere comprar uma lupa que você pendura na testa. Tipo relojoeira, ela tem uma luzinha aqui, e aqui tem um local, é como se fosse óculos, eu não lembro bem como é o design aqui, que você veste isso aqui está a sua cabeça, obviamente seu rosto está aqui, né? Você bota isso aqui é sua lupa. Né? Você vê, às vezes ele é assim, deixa eu ver se eu me lembro, ele é um negócio meio assim, que vem aqui assim, isso aqui deve ser meio curvado, que é para poder entrar no seu rosto, né? Então aqui tem a lupa. Parece um face shield. Parece Pronto. Um face shield. Aí tem uma coisinha na frente assim, entendeu? Exatamente. Exatamente. Aí você bota aqui, né? Tem a luzinha lá e você vê bem. Tem pessoas que usam isso. Eu gosto muito dessa aqui, adoro. Né? Essa aqui eu uso. Mas até esses instrumentos aqui não estão sendo mais usados. Por quê? Porque o chinês é um miserável. Foi o que o chinês fez, botou no seu celular uma pinóia de uma câmera com um senhor zoom. Então, hoje em dia, você liga a lanterninha, você pode jogar a lanterninha e ainda bota lá em 2x, 10x. Tem celular que dá 10x, dá um aumento violentíssimo. Então, ninguém precisa mais gastar. Esse aqui é caro, custa mais de R$1.000. Né? Esse aqui é R$10 aproximadamente, 5 a R$10. Né? E o celular, nada, já está no teu celular. Né? Eu já falei nesse, é o sugador. Aqui são os alicates. Alicate, ferramentaria é o seguinte: ferramenta foi feita para uma determinada finalidade. Tá? Então, é muito ruim quando alguém pega, por exemplo, um alicate de corte, como esse, que foi feito, digamos, para cortar fio de bitola pequenininha, 22 AWG e tal, e resolve cortar um fio muito grosso nele. Lasca o corte
do alicate. O alicate tá cego. Tá cego porque você faz mau uso dele, cara. Né? Você já acaba com o alicate. Eu já vi alicate do cara quebrar o braço do alicate. Quebrar, tentando torar um fio que não foi feito para ser torado por aquele alicate. Então, esse aqui é o chamado alicate de corte. Alicate de corte. E esse aqui é o alicate de bico. Um alicate de bico, que é feito para você segurar num fiozinho ou descascar. Perceba que aqui, não sei se dá para perceber, ele tem uma diferençazinha. Deixa eu ver se aqui dá zoom. Dá não. Deixa eu ver se segurando aqui ele dá zoom. Dá, professor. É só o senhor ir naquela ferramentinha onde o senhor pegou a caneta. Tem zoom ali, é? Aí não. Acho que não é a primeira. Não. Mais pra frente. Não. Seta Antes dessa. voltando. Aí. Acho que é essa. Não, Isso aqui? aí. Acho que é essa. Esse tem. E não é? Puxa, é porque acho que é. Escurecer, tela branca, alterar. Aqui eu não estou vendo, não. Aqui eu estou vendo a caneta. Aqui é ir para o slide anterior. Esse rapaz. É porque a versão mais nova tem. Deve ser. Bom, o fato é o seguinte: se você olhar com muito, mais ou menos nesse ponto em que eu estou aqui, você percebe que tem uma diferença do que está na frente para o que está para cá, porque essa é a região de corte dele. Às vezes o corte também é feito aqui do lado, ó. Aqui nesse cantinho aqui, às vezes a gente coloca o fio aí e mexe no alicate que ele tora. Né? É mais para corte. Né? Você usa ele como corte, mas... Então tem alicate de bico reto como esse, tem alicate de bico que o bico dele faz uma curvinha assim. Ele tem realmente um ângulo tipo um pato. Pode falar, Lucas. Ô professor, esse alicate que o senhor está mostrando, ele também é para corte, certo? Esse aqui? O vermelho, isso. Eu não sei o que é vermelho, isso aqui é. Ele pode ser usado para corte também. É porque a gente usa um desse parecido, só que ele só era para fixação, né? Que ele só segurava o fio enquanto você usava o outro que é para cortar. É o ideal. E tem uns ainda que eles são tipo um dragão. Eles fazem assim. Ele tem uma peça assim e outra aqui assim. Aí aqui tem um negócio aqui na ponta e aqui tem outro cara. Você bota o fio aqui no meio, um deles fica e a outra cabeça mete-lhe o dente para cima e arranca a capa. Só a capa. Né? Eu brincava dizendo que era dragão, porque quando eu era criança, papai brincava muito com a gente, fazendo de conta que ia morder a gente com isso aí. Dizia, olha o dragão, aí fiquei com desde criança, com essa história na cabeça. Né? Eu vou ver se. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu ver aqui, ó. Alicate de descascar fio. Né? Deixa eu ver se eu pego. Pronto, é nesse estilo aqui. Deixa eu ver se eu consigo um zoom nele. Minutinho. Mano, meu filho. Pronto. Ó, esse aqui tá um absurdo. R$ 97. Deixa eu dar uma clicada nele. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aí tem. Esse ainda não é bem como eu queria. Ele tá muito sofisticado, né? Eu não tô nem entendendo muito bem como é que ele vai cortar aqui. Deixa eu ver outro. Esse eu não gostei. R$2 na China. Como é? É R$2 na China, pode ver. Deve ser, mas eu digo, eu quero com outro formato. É esse que ele está mostrando aqui. Pronto. Mas, rapaz, agora é tudo assim. Ah, achei! O do que eu chamava dragão era esse aqui. Lá vou eu. Esse aqui é baratíssimo. Você compra aí Eu vi no shopping Recife dele. Pronto, tá vendo aqui, ó? Ele aqui, quando você aperta essas duas pernas dele aqui, né? Aí ele vai tender a separar esses dois lados aqui de cima. Como o fio está no meio, um lado é fixo e o outro não. O outro a lâmina vai puxar, né? Tá vendo aqui? Deixa eu pegar aqui. Tá vendo? Um lado é dentado e o outro é fixo, o outro é com a lâmina. O lado dentado é onde entra o fio. Não faz, né?
O lado dentado é onde fica o fio. E o lado fixo é onde está uma lâmina que está na parte de cima, está por aqui. Não adianta que não dá para ver. Esse aqui quanto é? Ó, R$ 25,90. Tá vendo? E tem outros tipos, mas esse aqui é bem comum. Esse que eu vou mostrar aí agora. Também é outro alicate. É desse que a gente... Esse não vale nada. Se você não tomar cuidado, muito facilmente ele estraga esse aqui. Né? É um alicate feito exclusivamente 38, tá caro demais. Isso eu comprei por R$ 10, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Veja que ele tem uma lâmina aqui no meio. Ó. Aqui, ó. Ele tem uma lâmina. Você bota o fio aqui, aí você aperta ele, aí uma cabeça fica e a outra puxa. É como se eu estivesse realmente arrancando, dando uma dentada num negócio para arrancar o pedaço. Isso aqui ele mostrando dentro da caixinha. Né? Vamos voltar para as nossas brincadeiras. Existem outros mais sofisticados, bem mais sofisticados. Né? Esse aqui é o que a gente tem lá no IF. Esse aqui é bem simples mesmo, tá vendo aqui? Quem estuda aí no IF de Caruaru deve ter usado esse rapazinho aí. Agora tá tão ruim. Prefiro o de corte normal, esse aí é muito ruim, não é muito bom. Esse aqui você tem que... Olha aqui a região de corte dele. Dá para ver ali? Ó, deixa eu ver se eu consigo chegar. Quando eu chego, a imagem desaparece. Aqui, pronto. Olha a região de corte aqui. Agora, aqui eu consigo dar zoom. Agora, Mehmet. Aqui, ó. Dá para ver a lupinha com mais? Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu tirar essa merda daqui. Pronto. Ó. Essa região aqui, ó, é onde você usava para cortar. Aqui você regula a pressão. Oh, meu Deus do céu. Pergunte isso mais tarde. Né? E aqui na frente ele não está mostrando. Aqui tem uma área de corte, tem o outro lado que você faz e você puxa ele com a mão. Né? Então ele é um alicate, não é grande coisa, não. Mas na época eu achava que tinha que economizar, que eu não deveria gastar o dinheiro do IF. Né? Eu tinha mais era que ter gastado mesmo, valendo. Esse camarada aqui é o mais importante para a gente. De tudo, esse é o mais importante. Esse é o chamado protoboard. No protoboard, você pode botar aqui circuitos integrados, resistores, transistores. Você monta seu circuito aqui em cima. Esses fios aqui é para você interligar. Se você tem, por exemplo, um circuito integrado que está ligado a um resistor, a um capacitor, a conexão é feita com esses fios, né? De preferência, como aqui é fêmea, ele é macho, né? Então é macho-macho. Existe dele macho-macho, macho-fêmea e fêmea-fêmea, né? São todos muito utilizados, mas a conexão macho-macho no protoboard é a que a gente usa, tá? Obviamente, ele tem esses três camaradas aqui que eu particularmente abomino. Você bota aqui um fiozinho, enfia aqui e bota esse fio ali, aí aperta. Aí aqui você enfia o chamado plug banana, que vem lá da sua fonte, do gerador de sinais, seja de onde for. Né? Isso dá tanto mau contato que, Ave Maria, eu já chorei muito por causa disso aí. Né? O plug banana entra aqui, aí você diz, pronto, estou passando meu sinal. Então, esse rapaz aqui é o número 1. Se você não souber usar um protoboard, meu velho, esqueça. Você não vai conseguir fazer um trabalho direito nesse projeto, não. Aqui terrível, professor. Eu posso atestar pelo senhor. É. Andresa, eu tenho uma pergunta. Pois não, cadê ela? Macho. Eita, não é macho, não é macho. É. Porque tem gente que chama de macho. Ei, macho. Aí eu li aqui, macho, fêmea. Eu entendi nada, professor, vai entender agora. Eu vou lhe mostrar aqui. É porque, por exemplo, Alexander só chama a gente assim, ei, macho, não é? Então, deixa eu botar aqui, fio, ali é fio, ali é cabo, cabinho, né? Macho, fêmea, fêmea.
Pronto, vamos ver se vai aparecer aqui. Aqui já dá para ver. Deixa eu pegar esse aqui. Algumas pessoas chamam de jumper. Né? Jumper quer dizer dar um salto. Eu não gosto muito do idioma inglês, não, viu? De antemão, vou logo adiantando. Tá vendo esse aqui? Posso brincar? Esse aqui, ó, tem pitoca, é macho. Esse aqui não. Esse aqui do lado de cá vai entrar nesse local aí um pino, que pode ser um pino, pode ser um pino de um circuito eletrônico, que pode ser um conector desse. Aí esse é dito fêmea. Então tem cabos como esse aqui, ó, que é macho, fêmea. Aqui tem algum macho? Não, aqui é só macho, fêmea. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui assim, jumper, fêmea. Devia ter botado uma. Pronto. Eles chamam de jumper. Vou pegar uma foto que esteja. Aqui está aparecendo macho. Cadê? Esse aqui, pronto. Tá vendo? Esse é fêmea, fêmea. Esse é fêmea. Você está olhando. Oxe, cadê? Tá vendo? Fêmea de um lado, fêmea do outro lado. É para fazer interconexão de circuitos. Só isso. Né? Então, muito utilizado. Muito mesmo. Você, às vezes, por exemplo, tem determinados kits de eletrônica que está lá o kit. Você tem o camarada, está aqui, aí você tem um kit, aí aqui tem, por exemplo, uma placa e um negócio com os pinos para cima. Aí você enfia um conector fêmea aqui e o outro lado liga no seu protoboard. Precisa de um conector macho para ligar lá no seu protoboard. Então, é fêmea e macho, para poder fazer a interconexão. Quem já utilizou aqueles kits de eletrônica aí do IF, de eletrônica digital, de eletrônica analógica, sabe muito bem que lá já tem meio mundo de circuito desenvolvido em plaquinhas, né? Para levar esses sinais até o protoboard, não tem outro caminho a não ser através desses jumpers ou desses cabinhos, né? Pronto. Esse camarada aqui é o famoso protoboard. Essa é uma expressão brasileira. Se você for apresentar um trabalho num país de língua inglesa e você disser assim para uma pessoa, could you please give me a protoboard? Ele vai dizer, what? Ele não sabe o que é um protoboard, porque essa expressão não existe. Isso foi criado... É breadboard. A expressão é breadboard, é a placa do pão. Pois é. Essa é a expressão inglesa. Mas essa é a expressão que a gente usa aqui. Qualquer universidade brasileira, desde a top até aquela pé de chinelo que o cara montou ali na esquina, né? Eles vão chamar isso aqui de protoboard. É essa plaquinha. Todo protoboard ele é especificado pelo número de pontos, né? Então, você diz, eu tenho um protoboard de 800 e tantos pontos. Deixa eu botar aqui. Protoboard. Ele vai mostrar aqui os reclames. Pronto, 400 pontos esse aqui. Esse aqui, 400. Deixa eu jogar aí para vocês. Pronto. Esse aqui é um protoboard pequenininho, ó, de 400 pontos. Como é que eu conto esses pontos? Deixa eu fazer aqui uma coisa. Pronto. Eu conto assim, ó. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas vezes eu tenho 10? 1, 2, 3, 4, 5. Então, do lado de cá eu tenho 50. Obviamente, do lado de cá eu tenho mais 50. Já fiz 100. Então, eu tenho que ter 300. 300. Vamos lá. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 2, 10. Nessa linha aqui eu tenho 10. Tá certo? Então, eu devo ter 30 aqui. Exatamente. 30. Esse é um protoboard realmente de 400 pontos. É pequenininho? É. Né? Mas dá para fazer um bocado de coisa? Dá. Né? Então, tem protoboards que são imensos. Né? Aquele lá do IF, eu acho que tem mais de 800 pontos, não tem, Guilherme?
Você lembra? Tem um bocado, assim. Acho que é Ela é muito 1660. grande. Eu acho que ela é desse aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Vou aproveitar. Faz de conta que eu tirei da minha cabeça, mas não foi, não. Eu olhei aqui no vídeo. O professor, quando fica querendo dar uma de inteligente, é uma merda, né? Olha aqui, ó. Pronto. Então, você tem aqui, a gente já aprendeu, né? 10, 20, 30, 40, 50. Opa, tem um espaço aqui no meio. Ó. Olha que interessante. Ó. Antes estava ligado aqui. Eu não sei que cor é essa, se é vermelha, a outra é azul. Deu uma parada. Aí 10, 20, 30, 40, 50. Por que será que deu uma parada aqui? Olha, gente, que coisa boa. Isso aí significa que esse lado, esse cara, não está interligado no outro. Deixa eu ver se ele permite a visão ali do lado. Permite, não. Que merda. Certo. Então, veja, para que a gente usa esses furinhos aqui do lado? A gente usa como barramento. Barramento é, por exemplo, sinal 5 volts positivo. Eu boto aqui nesse furinho, todo mundo aqui agora tem 5 volts, porque eles estão interligados por dentro da placa. E o outro, eu ponho o quê? Ponho terra. Pronto, daqui para cá é terra. Mas espera aí, eu também tenho mais 12. Ah, mais 12, então põe aqui. E de terra precisa? Se for o mesmo terra, não precisa. Mas se você diz que precisa alongar o barramento, coloque um jumper, um fiozinho de um para o outro. Jamais cruzando neste sentido, horizontal. Jamais, senão você vai estar pondo, a não ser que você queira que o barramento inteiro entre em curto. Se você quer que o barramento inteiro, por exemplo, se eu ligar aqui de um lado para o outro, todo mundo aqui, por exemplo, pode ser terra. Se eu ligar daqui para lá e aí eu botar 5 volts aqui, qualquer ponto desse é 5 volts. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Talvez seja melhor por aqui. Olha só. Esse camarada aqui não tem aquela separação. Olha como ele é por baixo. Uma tira de metal vertical, interligando esse furo a esse, etc. Esse outro furo aqui, essa outra tira de metal interliga todo mundo. Então, por exemplo, se eu chegar nesse primeiro furo e botar aqui 5 volts e chegar nesse último furo e botar GND, qualquer ponto aqui é GND, porque essa placa de metal aqui está deixando todo mundo em curto. Do mesmo jeito, qualquer ponto aqui em cima é 5 volts. Então, eu tenho aí 2 barramentos, mas eu tenho mais 2 aqui. Eu posso colocar aqui mais 12 e menos 12. Aí você diz, e o terra? O terra é esse cara aqui, que eu já botei. Então, eu tenho mais 5, mais 12 e menos 12. Eu posso ter aí 4 barramentos nesse camarada. E a região central, esse miolo, que não é miolo de pão, é interligada verticalmente? Claro que não. Ela precisa ser interligada horizontalmente. Mas veja que tem uma canaleta aqui no meio que separa um lado do outro. Perfeito. Olha aqui na figura de baixo como a canaleta separa um lado do outro. Então, esses cinco furinhos que tem aqui, somente eles entre si estão interligados. O cara que está acima ou o cara que está abaixo é outra história, né? Então, eu posso pegar um circuito integrado, como esse que está aí. Deixa eu ver quantas pernas ele tem. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ele é um integrado de 14 pinos. Significa que ele é assim, ó, esse circuito integrado. Ele tem 7 pernas aqui. Ele tem 7 pernas aqui. E, obviamente, 7 pernas lá do outro lado. Se esses caras fossem interligados, eu estava dando um curto no meu circuito integrado. Lascou. Não pode. Né? Aqui também não pode estar em curto nesse sentido. Claro que não. Então, cada elemento desse tem que ser único. Mas por que 5? Já imaginou se eu tivesse um só? Aqui, digamos, é um pino em que eu ligo um resistor, um capacitor
e um transistor. Se eu só tenho um furo aqui, lascou. Então a gente coloca pelo menos 4 mais um usado pelo circuito integrado. Quando você usa ali, sobrou 4. Né? Deixa eu ver o que é que Lucas colocou. É o chip com perninhas, tá ligado? Isso você falou para ela. Isso, deixa eu mostrar aqui um circuito integrado. Lá vou eu. Ela falou que ela não sabe sobre circuito integrado e também que queria uma explicação sobre o GND também. Tá bom, vamos lá. Andresa, tá vendo aqui? Isso é um circuito integrado. Aqui dentro tem milhares de transistores. Dependendo do circuito, pode ter bilhões, vou repetir, bilhões de componentes, de transistores, basicamente, aqui dentro. Né? Os primeiros processadores eram assim, né, professor? Os primeiros processadores. Essa tecnologia que você está vendo aqui, a gente chama de Dual Inline, ou DIO, né? Ou então DIP. Escreve assim, DIP, que quer dizer Dual Inline Package. Isso aqui, ó, significa Dual Inline Package. Ou seja, empacotamento de linha dupla. Ou seja, é isso que você está vendo aqui. Está vendo uma linha aqui, a outra linha do outro lado. Né? Então, por que a gente criou o circuito integrado? O circuito integrado foi criado por Robert Noyce, mais ele. Mas tem um rapaz da Texas Instruments chamado Jack Kilby, que morreu há pouco tempo, morreu em 82. Né? Era atribuído a ele a invenção do circuito integrado. Ainda tem muita gente que só lembra do nome dele. Não é verdade. Né? O circuito integrado que foi desenvolvido pelo Jack Kilby é um circuito integrado que tinha muitos problemas, né? E não usava a ideia que se usa para se fazer o circuito integrado. E o pior de tudo, a patente de Jack Kilby saiu depois da patente de Robert Noyce. Robert Noyce foi um dos caras que criou a Intel. Você não tem processador Intel? Pronto, um dos criadores, um dos donos da Intel era exatamente o Robert Noyce, um cara com uma formação assim extraordinária. Não estou dizendo que Jack Kilby era um cara ruim, não. Era também outro gênio. Todos dois aí, a gente está falando de gente muito pesada, gente que estudou no Massachusetts Institute of Technology, que o pessoal chama de MIT. Né? Então, veja, o seu processador do seu celular é um circuito integrado, mas não assim. Né? Esses circuitos integrados aqui, eles têm uma integração baixa. Na verdade, não é baixa, não. É grande, mas acontece que é mais ou menos assim. Os primeiros eram de baixa integração, aí depois vieram os de média, depois os de grande, depois os de muito grande e depois os de ultra grande. Eu não sei mais que nome eles vão dar, porque cada vez mais a tecnologia vai evoluindo e hoje você tem, por exemplo, nos processadores da Intel i7 e tal, você tem bilhões de componentes lá dentro. Né? Então, é um negócio assim extraordinário. Professor, né? Oi. Eu posso acrescentar uma coisinha que eu li essa semana? Essa semana eu estava lendo uma das maiores empresas do mundo que fabrica máquinas, que fabricam esses chips com bilhões, trilhões de transistores dentro dele, criou uma máquina recentemente que usa energia ultravioleta. Assim, os componentes são tão ridiculamente pequenos que não é nada físico mais, é tudo a laser. Eles usam energia ultravioleta para poder moldar uma placa, né, que a gente chama de substrato, mas é uma substância semicondutora. Semicondutora, obrigado, professor. E aí eles vão moldando os componentes para poder funcionar, né? Tem um circuito lógico ali dentro, mas eles não têm mais nada físico, é tudo a laser, de tão pequeno que tá. É ridículo. Isso. A máquina é do tamanho de um ônibus. Diga aí. Você tem, por exemplo, hoje a gente já tá lidando na casa de nanômetros. Hoje a gente está lidando com circuitos integrados na casa de nanômetros. Uma vez perguntaram, não lembro se foi numa reunião, não lembro, perguntaram
onde a gente ia parar. Porque cada vez as coisas vão ficando menores, 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 menores. E aí a pessoa que respondeu, eu posso até me enganar, mas eu acho que não estou enganado, não. Minha memória é relativamente boa para essas coisas. A pessoa disse: olha, o limite é a dimensão atômica. É a dimensão atômica. Quer dizer, a gente está caminhando, está falando de um mundo, né? É um negócio extraordinário, né? Eu fui em 94 para a Itália fazer um curso de VLSI para aprender como é que se faz um circuito integrado VLSI. Confesso que quebrei minha cara, porque eu achava que os caras que projetavam circuitos integrados VLSI eram gênio da eletrônica. E aí eu descobri que não tem nada de genialidade, né? O projeto de um circuito integrado, em sua grande parte, passa a ser a operação, hoje em dia é assim, no começo não foi não, a operação de uma máquina onde você constrói um diagrama de operação, digamos assim, um circuito onde você mostra como é chama-se diagrama de estados. Você cria o diagramazinho e mostra, olha, tem que funcionar assim, vai ter esse aqui, isso é entrada, isso é saída, ali é uma entrada coletor aberto, ou dreno aberto, é coisa de eletrônica. Andresa, se preocupe se não entender isso que eu estou falando, não. Coletor, dreno, nada a ver. A gente está só curtindo um pouquinho aqui a eletrônica. Né? Então, resultado, era um software. Agora, eu tive o prazer do cara que criou aquele software sentar numa cadeira ao meu lado para a gente conversar. Aí eu achei muito arretado. Né? Aquele camarada ele era daquela região da chamada África Branca, falava francês, né? Argélia, é isso. Ele era argelino, né? Rapaz, eu sinceramente eu olhei assim com profunda admiração, porque eu digo, eu não entendo a genialidade de um camarada desse. Obviamente, é muito atribuir a uma pessoa. Com certeza, isso aí foram anos e anos e anos de pesquisa num grupo imenso, formado por milhares. Eu digo milhares, é milhares mesmo, não é 10 pessoas, nem 500 pessoas, não. Milhares de alunos, provavelmente alunos de doutorado, de mestrado, de pós-doutorado, né? Desenvolvendo coisas, né? Até chegar. Agora, ele, como, claro, sendo o chairman, como a gente chama, sendo o supervisor, o responsável por aquele projeto, a gente diz que é o projeto de fulano, não é dele, né? Mas, bom, vamos lá. Está aqui, ó, como eu falei agora há pouco, os barramentos, está aqui um barramento e o segundo barramento. Nas placas maiores, existe uma letra W aqui. Aí depois continua outro conjunto de barramentos. Essa letra W é para dizer, olha, esse lado direito não está conectado ao lado esquerdo. Se você quiser, põe um fiozinho daqui para cá. E quando é que eu vou querer isso? Quando eu quiser ter realmente um barramento mais longo ao longo da placa. Uma placa, quando a gente monta um circuito, a gente não bota um circuito integrado só, não. Às vezes são dúzias. Às vezes eu preciso de placas grandes, como aquelas do IF, que são 1.600 e lá vai o trem, pontos. Às vezes eu pego 2, 3 placas daquela. Eu lembro lá no departamento de engenharia, 2 alunos, colegas meus de sala, Fred e Antônio Brasileiro Vera Júnior. Eu decorei o nome completo desse cara, que esse cara, para mim, eu tenho uma profunda admiração por ele. Eles montaram um circuitozinho, um protoboard imenso. Eram 2 ou 3 protoboards. E o melhor, eles eram geniais em programação em C. Fizeram todo o software. Eles, na verdade, fizeram um simulador nos anos 80, quando nada disso existia. Né? Submeteram um projeto, havia um projeto de pesquisa na época, o projeto foi aprovado e eu não sei por que cargas d'água a coisa não andou. Nesse país, as coisas para andarem é muito complicado. Então, aqui você tem 2 barramentos e mais 2. Se você quiser botar esse em curto com esse,
isso aqui vira um barramento só. E aí, se isso aqui é terra, obviamente virou tudo terra. Se você botar um fiozinho daqui para cá, isso aqui tudinho virou VCC. Mas é interessante fazer isso aqui? Não, nunca. Porque você, tanto do lado de cá, pode precisar de terra, como de VCC. E aqui também. Então, se eu estou precisando de terra aqui, eu não preciso ir lá no outro lado buscar um terra. Eu pego aqui do lado. E bem pertinho. Eu vou para o último buraquinho e ligo ele ali. Então, o segredo do protoboard é a dedicação com que a pessoa faz o seu circuito. Tem gente que monta, usando um protoboard, algo que mais se parece com uma teia de aranha. É péssimo quando a pessoa faz isso. É péssimo. Professor, Oi. a Andresa disse para o senhor repetir. Não entendeu. Ela precisa dizer o quê? Qual é a parte que ela precisa que eu repita? Pode abrir o microfone se quiser, viu, Andresa? É que está com problema lá, parece. Essa parte toda que o senhor falou. Vamos lá. O que eu falei agora foi o seguinte: nos barramentos, não é muito bom você botar um fiozinho de um lado para o outro aqui, como eu fiz, dizendo, pronto, aqui todo mundo aqui agora é terra. Todo mundo aqui agora é VCC. Não, porque se eu tiver, por exemplo, com um resistor ligado aqui, e esse resistor precisar de um sinal de terra, só tem VCC aqui do lado. Ele vai ter que pegar um fio, atravessar a placa. Lá, VCC, desculpe. VCC é tensão, voltas. É a chamada tensão de alimentação. Isso. Toda vez que eu tenho um circuito, eu tenho que ter VCC, que é a tensão que alimenta, e tenho que ter um terra. São um alimenta o circuito. Quanto é VCC? 5 volts, 9 volts, 12 volts. E o terra é o ground, é 0 volt. Né? Então, é bom que tanto no lado direito como no lado esquerdo do protoboard, eu tenha onde pegar tensão de alimentação, que é o VCC, e terra, para evitar que um fio saia de um lado para o outro, atravesse a placa para pegar aquela referência. Isso é ruim por quê? Porque fica muito emaranhado, fica muito fio comprido para um lado para o outro. É bom que o fio seja o mais curtinho possível. Se você tiver que pegar uma tensão, qual é o ponto mais perto onde eu posso pegar? Aí você diz, por quê? Porque quando você faz uma montagem descuidada, você pode ter muita falha. E para você encontrar a falha, é mais difícil. Qual foi? Tem 500 fios aqui. Rapaz, e agora? Onde é que eu vou encontrar? Qual desses camaradas aqui foi o cara que falhou? Se está todo mundo ligado num canto só, é mais fácil, está mais pertinho, é mais fácil de você encontrar. Por exemplo, você pega o seu multímetro, liga o terra do multímetro no terra do protoboard, bota o multímetro na escala de tensão contínua e sai tocando aqui nos pontos. Deixa eu ver, aqui tem 5 volts? Tem. Aqui devia ter 3 volts? Tem. Opa, não tem. Opa, não tem? Esse fiozinho aqui está com mau contato, ou está quebrado dentro, ou então ele é muito comprido. O cara, em vez de colocar um fiozinho, colocou 1 metro de fio para ligar um cara que está a poucos centímetros um do outro. Então, quanto mais organizado for o protoboard, melhor. Eu não sei se eu me fiz entender. Isso. Acredito que eu tenha tirado, né, a dúvida. Deixa eu mostrar um vídeo aqui para você, bem pequenininho. Eu gosto muito desse rapaz, ele é muito didático.
É o Wagner Rambo, que não tem nada a ver com Rambo, aquele... Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo da série Conheça a Eletrônica. Hoje é feriado, mas estamos aqui estudando mais um pouco de eletrônica com vocês e hoje eu apresento para vocês detalhes sobre a organização e montagens em protoboard, algo que eu não falei ainda, eu não comentei aqui no canal. Já trouxe diversas dicas de montagem organizada, dicas de troubleshooting em circuitos em protoboard e diversas... Troubleshooting significa pesquisa de defeitos. Essas outras que você acompanhou nos vídeos passados, vídeos anteriores aqui nesta série ou em outras, por exemplo, no curso de eletrônica para iniciantes, mas ainda não comentei o modo de pensar na organização dos componentes, que é fundamental também para uma boa montagem em protoboard, isso que eu trago para você hoje. Antes... Ele é muito prolixo. Deixa eu pular. Já que hoje é feriado e tem muita gente ainda descansando, encerrando o feriadão, decidi trazer... Olha a organização da placa. Tá vendo? A organização que ele fez. Está relativamente bem organizado. Se você puder diminuir a quantidade de fios, é ótimo. Né? E tem que ser, não pode ir pegar lá na casa de Pantanha. Fazer este vídeo um pouco mais simples, porém com informações muito úteis para o seu desenvolvimento em projetos com montagens eletrônicas na protoboard, que normalmente a prototipação inicia aqui na breadboard ou na protoboard, como conhecemos, ou também antigamente chamada de matriz de contatos. Já trouxe diversas dicas para você fazer montagens a nível profissional e com o mínimo de problemas. Essa é de 800 pontos. Ó, vai de 1 a 60. Vezes 10, 600. Mais um barramento aqui e outro aqui faz 100, com 100, 200. Com 600, 800. Só que se você olhar direito, ele botou dois protoboards, uma ligada na outra. Daqui para cá é um protoboard, daqui para cá é outro protoboard. Então, 800 vezes 2, 1.600. Possíveis, iniciando por estes fios aqui, rígidos específicos para esse tipo de montagem que você encontra em nossas parceiras aí do canal, como já sugeri para você em diversas situações. E também protoboards de melhor qualidade são muito indicadas. Popularizou-se muito aqueles cabinhos típicos de Arduino, pois tem a ligação bem simples e bem rápida. Eu só utilizo aqueles cabinhos em montagens muito rápidas e preferencialmente montagens não críticas, que não envolvem transmissão, não envolvem comunicação serial, embora às vezes, se você vai utilizar um Arduino, um ESP32, seja necessário utilizar aqueles cabinhos, mas, em geral, você precisa evitá-los e procurar utilizar estes rígidos aqui. Além de uma organização bem mais aceitável, você consegue realizar a solução de problemas em seu circuito de forma muito mais rápida e simples e minimiza também problemas de ruído, entre outros, como mau contato com aqueles cabinhos de baixa qualidade. Nós temos aqui uma montagem utilizando duas protoboards, as protoboards clássicas aí de 840 furos, é o nosso sistema TDM. Exatamente, estamos trabalhando nesta série aqui no sistema TDM, como você bem sabe. Hoje ainda não vamos fazer os novos testes, mas a galera que está acompanhando, eu sei que tem muitos acompanhando este projeto, eu já informo que nas próximas semanas continuaremos, ele é claro, aqui na série Conheça Eletrônica, e também pretendo organizar a montagem aqui. Em resumo, nós temos aqui o circuito integrado responsável pela oscilação, que vamos substituir por este circuito aqui. Então, vou reorganizar esta montagem aqui para as próximas semanas e para continuarmos o desenvolvimento deste projeto, adicionando os circuitos de sample and hold e, posteriormente, os filtros que estão em uma outra protoboard também, já funcionando, e vem aqui na parte inferior da nossa montagem, como eu já mencionei para vocês. Mas sobre a organização da protoboard, galera, é interessante você prever o número de circuitos integrados que vai ter no seu projeto. Então, a partir daí, você posiciona eles na protoboard. Inicialmente, eu gosto de verificar quantos dos circuitos que eu vou utilizar, dos circuitos integrados que eu vou utilizar, cabem aqui em uma única protoboard.
Quando eu vejo que vai exceder, eu já prevejo uma adição de uma nova protoboard de 840 furos. Eu particularmente gosto de trabalhar com este padrão aqui de protoboards, mas você sabe também que tem aquelas pequenas, que são basicamente a metade destas de 840, que eu também utilizo em algumas montagens mais simples, que envolvem um único circuito integrado, ou 2, ou 3 no máximo aí, ou pequenos circuitos amplificadores, também é possível, mas esse circuito em especial, como tem diversos circuitos integrados, nós temos que prever aí a quantidade. Como você pode ver, aqui em cima é a nossa parte do transmissor. Então, você organiza desta forma. Eu coloquei aqui os 3 circuitos iniciais e deixei aqui um espaço sobrando para o caso de haver a necessidade de adicionarmos circuitos geradores aqui específicos. Isso depois que os sinais analógicos estejam trafegando de forma satisfatória no nosso sistema, e quem está acompanhando a série aula por aula já sabe muito bem que estamos evoluindo e progredindo a cada semana nesse sentido aí. Eu já previ esse espaço aqui. E por um lado foi bom ter deixado este bom espaço aqui, uma vez que eu pretendo adicionar o circuito de oscilação aqui na parte superior. Então, o que é provável que faremos é deslocar estes 2 circuitos integrados um pouco para a esquerda aqui, para ter espaço para estes 2 circuitos adicionais aqui nesta região da nossa montagem, ainda assim deixar sobrar um pouco de espaço aqui na esquerda da protoboard para possíveis circuitos geradores de sinal para os nossos testes finais aqui. Já na parte inferior, nesta protoboard de baixo aqui, eu posicionei o circuito de recepção, a parte do counter e do demux, bem à esquerda, uma vez que teremos nesta região da direita aqui os circuitos de amostragem e retenção. Então, organizamos desta forma. Como você pode ver, o segredo da boa organização na sua montagem protoboard está basicamente na quantidade de circuitos integrados que você vai aplicar no sistema. Ou mesmo, dando dicas adicionais, se você precisar adicionar um display LCD, por exemplo, para fazer os testes. Sabemos que os displays LCDs têm 16:2, em geral, que utilizamos nos projetos. Nós temos padrões de display, modelos diferentes disponíveis entre as ligações. Eu vou parar aqui, porque eu acho que o que a gente queria ver, eu não quero ver o projeto dele, eu não estou interessado nisso agora, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é como a preocupação que a gente precisa ter em organizar o protoboard. Então, eu vou voltar para a minha apresentação, eu acho melhor do que ficar perdendo ali. Erro comum. Qual é o erro que fizeram aqui? Obviamente ali colocar os 2 terminais. Ah, não, isso é o transformadorzinho. Não, colocou na horizontal, né? Era para colocar na vertical, onde tem maior. Tá em curto. Tá em curto. Esse pino é o mesmo desse. É. Tá em curto. Não pode. Bota o fio mais para frente. Okay. Ou então botar um do lado aqui, outro do outro lado. Do jeito que tá aqui, tá em curto. Que mais? Você falou desse. Esse aqui agora. Qual é o erro desse? O que é isso? Os terminais também estão tudo na mesma fileira. Os pais estão conectados. 1,14 aqui, ó. 1,14 está em curto. 2,13, 3,12. Está tudo em curto aí, né? Esse aqui, esse resistor, por que é que ele está errado? Mesmo motivo, né? Essa linha aqui é toda em curto. Esse terminal aqui está em curto com esse. O resistor tem que ser colocado assim. Perfeito? Andresa, conseguiu acompanhar? Vamos ver se a colega que não é da área se conseguiu. Deixa eu limpar aqui de novo o meu espaço de trabalho para você voltar a ver. Isso aqui é um transformador. Você sabe como é um transformador?
primeira pergunta, sabe como é um transformador? Certo. Então, já que ela sabe que existe um primário, que está aqui, e um secundário. Está aqui. Tá certo? O primário está do lado de cá. Perfeito. Aqui no secundário, esse aqui, se isso aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B, e A não pode ser igual a B. Quando você olha para aqui, essa vertical aí é o mesmo ponto. Esse ponto aqui é A e esse aqui também é A. Ou seja, o transformador está em curto. Quando ele ligar aqui em 220 volts, vai dar um pipoco? Não. Vai passar uma corrente I aqui, chamada corrente de curto-circuito. Ele vai aquecer, vai subir no ar aquele cheirinho que a gente chama cheiro de ampere, né? Se ficar um certo tempo, vai sim, vai queimar. Mas inicialmente pode ser que não queime, né? Ok? Então, esse primeiro, Vanessa, Andresa, tá claro para você? Perfeito. O resistor, ele não pode ser conectado, obviamente, no mesmo ponto. Se isso é A e isso é A, está em curto. E aqui também. Essa vertical aí, esse ponto de baixo é igual a esse. Então, eu liguei ao mesmo ponto. Portanto, esse resistor não tem serventia nenhuma enquanto resistor. Ele virou um curto. A resistência equivalente, um fio de 0 ohm e um cara de 10K em paralelo, é 0 vezes 10K dividido por 0 mais 10K. 0 vezes 10K é 0, e aqui 10K. 10K, 0 dividido por 10K, 0 ohm. Ou seja, matou o resistor. Esse camarada, ele tinha que estar aqui, nessa canaleta, os pinos do lado direito para cá, os pinos do lado esquerdo para cá. Do jeito que ele fez aqui, esses pinos estão em curto, esse. Esse 1 com 2, o pino 1 com 2 está em curto? Tá não. Aí você pode chegar e dizer assim, professor, que história é essa? Pino 1, pino 2. Eu não sei contar os pinos. Ah, peraí, vou lhe ensinar agora. Pronto. Esse aqui é esse circuito integrado que está aí. Está vendo a bolinha? O pino se chama 1. Esse do lado se chama 2. O próximo é o 3, etc. O último que tem aí é o 7. E o oitavo é lá em cima? É não. O oitavo é aqui do lado. Aí vem oitavo, nono, décimo. Esse último aqui, portanto, é o 14. Como é que você sabe? Ué, né? 7 de um lado, tem que ter 7 do outro lado. 7 vezes 2, 14. Então, esse aqui é o 13. Esse aqui é o 12. Aí vem 11, 10, 9, 8. Eu giro ele nesse sentido. Olha a bolinha aqui, indicando pino 1. Ok. A do resistor eu entendi. A da plaquinha. Plaquinha que você chama é esse circuito integrado? Não é plaquinha. Vamos começar a chamar os bois pelo nome certo. Isso aqui é um circuito integrado, ou CI. Isso aqui é um trafo para os íntimos, o transformador. E esse cara aqui é o famoso resistor. Não é? Isso é um CI. CI. Circuito integrado. O que é que tem aqui dentro? Sabe Deus. Pode ter um oscilador, pode ter um comparador, um amplificador operacional, uma porta lógica, né? Pode ser um bocado de resistor interligado, né? Pode ser muita coisa mesmo, né? Esse é o famoso circuito integrado.
Acho que agora a gente pode seguir, né? Olha aqui. Esse circuito implementado no protoboard. Eu escolhi alguém para ser o positivo da fonte, escolhi alguém para ser o negativo, o terra, e aí montei esse circuito. Peguei esse resistor de 1K, que está aqui, liguei no terminal positivo. Tá ligado mesmo? Tá. Por quê? Como é que você sabe que tá ligado? Espera aí um minutinho, que eu preciso achar a bolinha. Pronto. Porque aqui, esse cara e esse são o mesmo sinal. E existe um fio que passou aqui, que é esse aqui. E se ele tivesse ido para cima, não tinha ninguém. É outro erro muito comum. A pessoa chega, pega esse fio, liga aqui em cima e bota o potencial, a tensão aqui embaixo. Aí a tensão simplesmente não chegaria. E aí você ia olhar, rapaz, eu já olhei, tá tudo certo. Olhou a alimentação? A alimentação que a gente diz é a tensão positiva e a referência, que é o terra. Olha, meu filho, por favor. Então, você veja que aqui está interligado o fio, o resistor de 1K. Ele parou aqui, nesse buraquinho, que é o mesmo buraquinho onde está ligado esse. Então, esses dois caras estão interligados. O outro lado desse resistor já está no outro lado da placa. E esse camarada está ligado no mesmo buraquinho que esse outro. Portanto, está interligado. Então, o resistor de 1K se ligou nesse resistor, que é um resistor de 560 ohms, que está interligado nesse outro resistor, que é um resistor de 470 ohms, está ligado no terra. Está perfeita a ligação. Grande pergunta. Como é que o senhor sabe o valor dos resistores? Aí a gente tem que aprender um código chamado código de cores. Vamos lá. Você sabe que eu não consigo ver as cores, né? Mas vamos lá. Eu vou começar a supor aqui. Eu acho que essa cor aqui deve ser marrom. Ou essa ou a do lado de lá. O colega Lucas pode me dizer? Não, a tabela decora, bicho. 0 é preto. 1 é marrom. Dá não, professor. Claro que dá. Não 2 dá não. Olha, para mim, eu só decorei. Assim, eu sei que vai alterando. Tem as 3 cores, daí tem o multiplicador e aí tem a margem de erro. Mas assim, eu só sei da margem de erro, né? Que é ouro, prata. E aí, que é o amarelo ou o prata. E aí a gente tem. Opa, ele sabe tudinho, nem ferrando. E o multiplicador. Às vezes é 1000, às vezes é 10.000. Aí a gente vai vendo. Mas. Então, tá aí a tabela. Eu quero que você me diga que cor. Deixa eu vir para cá, porque eu não vejo aqui. Que cor é essa? Verde. Verde? Não, então Sim. é ouro, não? Quem é marrom? A primeira é amarelo. Não, é amarelo não. Amarelo. É um amarelo queimado. Pode colocar marrom, porque eu vi ali que Dourado. Amarelo queimado deve ser ouro. É. Isso aqui deve ser marrom. É, Esse é marrom? é marrom. Marrom, né? É A marrom. segunda é preto aqui, né? Então eu fiz Não. marrom, preto. E essa terceira aqui deve ser vermelho. Ou então é para o lado de cá. Veja, eu não vejo. Professor, é o contrário, não, professor, que lê, porque o último. Eu não sei, não vejo as cores. Tem que eu acho ser que começa marrom, daí onde o senhor tá vendo. É daí, marrom, daí que começa preto, vermelho e ouro. daí. Tem que ser assim, marrom, preto, vermelho e ouro. Então eu pergunto, eu não faço a menor ideia. Isso para mim eu estou vendo azul. Mas isso aqui não pode ser azul. Isso aí é azul, professor. Esse daí do meu é azul. Pra mim é azul também, pelo menos. Ó, Não. o terceiro é que pra mim que é É marrom. marrom, isso. É E verde, aí azul, o último marrom. que tá separado, que eu acho que é a margem de erro, É o ouro, né? É o ouro. Porque ela fica mais longe. Isso. Pronto, então é verde, azul e marrom e o Então ouro. vamos lá. Verde, 5. Azul, 6. Marrom, 10 a primeira. nem Ouro, ferrando, ele sabe. 5%. Pronto, 560. Esse cara aqui não é um K, não. Ai. É 560 ohms. Olha ele aqui, ó. Eu só fiz trocar a ordem.
eu não vejo as cores mesmo, dá para passar. Então, esse outro aqui que deve ser um K. Deve ser marrom, preto, vermelho e ouro. Só que é marrom, preto e laranja, viu? Rapaz. Pra mim, eu tô vendo laranja. Todo mundo tá vendo laranja? É laranja. É laranja. Cadê? Rapaz, assim. Se não for laranja, vermelho, mas tá meio. Eu acho que é vermelho. Precisa ser vermelho, que é para ser um K. Pronto, e esse aqui começa com amarelo, que é 4. Aí depois vem o quê? Amarelo, Violeta, que é 7. Depois marrom, que é 10. Depois a primeira, e ouro, que é 5%. 470 ohms. Olha aí. Tá? Então, as pessoas... Eu já decorei isso há muito tempo. Então, mas tem pessoas que têm dificuldade, né? Mas tem problema não. Para isso, você pode olhar a tabela, como o colega falou aí agora há pouco. Olha lá na tabela, bicho. Né? Agora, você, com o uso, à medida que os anos forem se passando, essa tabela de resistores, ela vai aparecer na sua vida em diversos componentes, inclusive em alguns capacitores, em indutores, né? Então, olha, mulher, a Andresa falou que acha que é vermelho. Mulher, a gente não discute cor com mulher, não, sabe por quê? Ela não pode tirar comigo, né? Não, toda mulher, isso é fato. Ela tem a capacidade de discriminar cores muito melhor do que nós homens. Né? Então, quando a mulher disser uma cor, não discuta, não. Né? Discuta, não, porque você não tem condição nenhuma. A gente não tem condição nenhuma de discutir cor com mulher. Elas têm uma visão assim extraordinária. Então, foi 560 ohms, 1K, 470 ohms. Perfeito. Então, é o famoso código de cores. Aí pergunta, eu vou precisar disso? Muito difícil. Para o seu projeto de drone, não. Seu projeto de drone, já disse, vou repetir. O coração dele é um microcontrolador. Nesse microcontrolador, você vai ligar sensores. Você pode precisar de resistores pull-up ou pull-down. O que é isso? O resistor de pull-up é um resistor onde, se isso aqui é mais VCC, você liga... Desculpe. Se isso aqui é uma linha digital, você liga o resistor dessa linha para mais VCC, tá certo? É um resistor que vai para mais VCC. Se você ligar na sua linha um resistor para o terra, isso é chamado pull down. Esse aqui seria down e aquele de cima seria up. Deixa eu limpar essa zona para a gente poder mostrar melhor isso. É assim, ó. Digamos que isso aqui seja um microcontrolador. Aí aqui tem as várias portas. Se você fizer isso aqui, ó, ligar um resistor para VCC, isso é pull-up. Se você pegar um resistor e ligar ele para o terra, isso é pull-down. Para que se faz isso? O resistor de pull-up vai garantir que essa linha aqui esteja em nível lógico alto. Se essa porta não tiver em curto, né, não tiver nível lógico baixo nela, ela em aberto. A porta em aberto. Você garante que isso aqui vai estar em nível lógico alto. E esse daqui vai garantir o nível lógico low, o nível lógico baixo naquela porta. Tá certo? Significa que eu não posso jogar nível lógico alto? Pode. Na hora que você jogar nível lógico alto, ele aparece aqui e, obviamente, vai ter uma corrente que vai percorrer esse camarada. Tudo bem. Esse camarada aqui não pode ser um resistor de resistência muito baixa, senão essa corrente vai querer ser alta, já que I é V dividido por R, se R cai, I sobe. Se I sobe, I vem de onde? Vem de dentro do CI. O CI tem condição de dar essa corrente toda? Tem não. É por isso que, normalmente, esses resistores são de 10K, 4K7, tá certo? São caras assim de resistências relativamente elevadas. Jamais você vai colocar aí um resistor aí de 0,1 ohm ou um resistor de 1 ohm. Você não vai fazer isso. Né? Não é assim que funciona. Não em um microcontrolador. Tá bom? Você pode ter outra aplicação na eletrônica de potência, onde a gente usa um resistor que a gente chama de R-Sense, que normalmente é um resistor pequenininho, 0,1, 0,33,
mas isso aí é uma outra aplicação muito específica. Em se tratando de microcontroladores, via de regra, resistores de pull-up e resistores de pull-down são resistores entre 4K7 e 10K. É nessa faixa. Ok? Muito bem. São 16h44. Faltam 15 minutos. Deixa eu ver só o que é que falta para a gente dar uma olhadinha aqui. A gente iria entrar agora em diodo. Eu não estou com vontade de entrar em diodo agora, não. Eu quero perder um tempinho conversando mais sobre esses camaradas aqui. Então, lá vou eu. Vou dar uma parada aqui. Não quero manter. Pode descartar. Cadê agora o... Vem tu para cá. Muito bem. 100%, não. Vou puxar isso para cá. Cair isso aqui para 12,5. Pronto, agora eu jogo para 100%. Muito bem. Séries resistivas. Existe valor, existe resistor de qualquer valor? Resposta: não. Né? Os resistores, eles pertencem a alguma série resistiva. Né? Então, por exemplo, existe uma série chamada E6. Né? Nessa série E6, você tem 6 valores. Vamos ver quais são os valores. É 1. Deixa eu ver qual é o outro. Acho que é 1,5. 1,5. Espera um minutinho. Eu estou dando uma olhadinha aqui no camarada aqui do lado. Porque as séries eu não decoro, não. 2,2. Deixa eu ver aqui se está certo. 1,5, 2,2, 3,3. Acho que agora deve ser 4,7. Deixa eu ver. 4,7, 4,7 e 6,8. Pronto. São somente esses valores. Então, nessa série, eu tenho resistor de 1 ohm? Tenho. Eu tenho resistor de 10 ohms? Tenho. Eu tenho resistor de 100 ohms? Tenho. Eu tenho resistor de 1 kΩ? Tenho. Eu tenho resistor de 15 ohms? Tenho. De 1 ohm e meio, 1,5 ohm? Tenho. 15 ohms? Tenho. 150 ohms? Tenho. 1.500, que é 1K5? Tenho. Né? Veja que esses números, eles estão só lhe dizendo como é que o número começa. 2,2 pode ser 2,2 ohms, pode ser 22 ohms, 220 ohms, 2.200 ohms, que é 2,2 quiloohms, etc. 3,3, 3K3, por exemplo, 33K, por exemplo, 330K, por exemplo. Esse 4,7, eu posso ter resistor de 4,7 ohms? Posso, mas é mais provável encontrar de 470, 4K7, 47K, 6,8, 6K8, 680 ohms, 68K, 680K. Deu para entender como é que funciona a série resistiva? Ou seja, essa tabela aqui, ela dá a noção de como é o número que eu vou escrever. Né? Então, 1,5, 2,2, 3,3, 4,7, 6,8. São esses os 6 valores possíveis. Né? Obviamente, essa é uma série de tolerância 20%. O que é a tolerância de um resistor? É a variação. Veja, se eu pegar um determinado valor de resistor, vamos pegar aqui, sei lá, vamos pegar aqui 1K. 1K. 100 ohms é melhor, pronto? Se eu pegar 100 ohms,
Se você disse que é 20%, significa que pode ser menos 20 ou mais 20. Pode ser entre 80 e 120. O seu resistor de 100 ohms, que você botou aí na sua tabela, pode estar entre 80 e 120. Deixa eu ver. 80, pegou alguém aqui? Pegou não. 120, pegou alguém? Pegou não. A próxima série começa em 150. Então, eu tenho 30 ohms aqui de espaço, né, de um para o outro. Mas espera aí, esses 150 ohms também tem mais ou menos 20%, tá certo? 20% é 3 ohms, não é isso? 20% de 150, né? 2, dá 30 ohms. Significa que 150 menos 30, 120. Ui, quer dizer que se um resistor tiver 120, pode ser que ele seja um resistor da série E6 no seu limite máximo, dos 20%, mas pode ser que seja um resistor de 150 no seu limite mínimo. 150 mais 30, 180 ohms. Tá certo? Aqui mais 30 e menos 30. Tá certo? 20% é a tolerância dele. Ok? Então veja que encontrar um resistor de 120 na série E6 pode ser um problema para você, porque você não vai saber se ele é de 150 ou se ele é de 100. Quais são as outras séries que existem? Um minutinho. Tem um verdadeiro horror quando ele faz isso, que o mouse desaparece. Então, eu mostrei E6. Existe a série E12, E24, E48, E96, acho que é 192, né? Acho que é. Deve ser 12, 19, 18 e 19, correto. Obviamente, a gente mostrou a 6, mas existe uma chamada E3, que eu não mostrei. Essa série E3 tem tolerância de 50%. Essa aqui, 20%. Na série E12, 10%. Na série E24, que é o mais comum, é 5%. Tá certo? A 48, na tabela que eu peguei aqui, ele não mostrou. Eu vou procurar ela. E a E96 está dando 1%. E a 192 é menor ainda. Normalmente, os resistores da série 192 são resistores de 6 faixas. Esses resistores aqui, ó, são resistores de 4 faixas. 4 faixas, com toda certeza. Eu acho que esse de 10% também. Eu não me lembro os outros, né? Então, para cada camarada desse, eu vou fazer o seguinte: deixa eu pegar isso aqui e jogar aqui. Ó. É melhor. Pronto, olha. Ó, restou 48, 96 e 192, já é 5 faixas. Então, vai para lá, boy. Esses aqui, ó, 48, 96 e isso aqui, são resistores de 5 faixas. Tá certo? Vamos voltar para cá. Ok? De 4 faixas, 6, 12 e 24. A E3 aqui ele nem mostrou, mas está aqui. E3 pode ser 1, 2,2 e 4,7. Né? Então, na série E3, deve ter resistor de 10, de 100, de 1000, 22 ohms, 220, 2K2, por aí vai. Existe uma regra para você saber qual é o valor, o próximo valor do resistor. Mas esse negócio é muito mais complicado. Né? Ele pega aqui os números, põe de 0 a 16, aí extrai, faz uma operação matemática, que é essa que você está vendo aqui, aí obtém um número. Com esse número, ele arredonda, né, para uma casa decimal só. É muito complicado, sinceramente. Vocês não vão precisar fazer isso nunca. Né? Se você quer precisão, vá para a série E48, E96. Né? Isso aqui é a parte de 5 faixas, resistores de 1%. Né? Ok?
Então, essa série geométrica, eu tenho um paper, um artigo que eu peguei na internet, que ele explica de onde é que vem esses valores desses resistores. Porém, existem intervalos onde tem sobreposição. E aí acontece aquilo que a gente falou aqui. E agora, José, é de 120. Está na série E6 ou está... É 100? Se a série eu sei que é E6, ele é 100 ou ele é 150 ohms? Pois é. Aí, com o multímetro, você mede. Não é 120, não. É 120,5. Opa, então já passou para o lado de cá. Então significa que provavelmente é um resistor de 150. Não é 120, não. 119,8. Opa, então provavelmente está do lado de cá. Era um resistor de 100 ohms. E assim por diante. Né? Agora, a melhor maneira de você ver o valor é ler. Olhar as cores e dizer que aqui está escrito esse valor. Né? Você não fica com dúvida nenhuma olhando pelas cores. Se não decora, tem importância não. Eu lembro que na sala de aula eu fiz uma brincadeira com os alunos de análise de circuitos. Era um negócio mais complexo do que isso. Era para decorar o meio mundo de cor. E aí eu fiz, não sei o que lá, da prefeitura, de não sei o que lá, blá, blá. Era uma história que você contava. Quando você terminava de contar a história, as iniciais das palavras eram as cores. P, preto, marrom, 0, e por aí. Você ia pela posição. Marrom é 1, desculpe. Marrom 1, e por aí você ia na ordem. Né? Era um texto cujas iniciais eram P, preto, marrom, que é número 1, o 2 é vermelho, o 3 é laranja, o 4 é amarelo, o 5º é verde, que não é esse daqui, né? Pela posição. Né? Não sei como é que eu fazia, tinha que ter verde, tinha que ter outra letrinha aqui, tinha que ter V e M em algum canto, aqui tinha que ter V e D. Né? 5, 6 era azul, né? Por aí vai, 7, violeta. Olha como o V tem violeta, verde, aliás, verde e vermelho. Né? Aí depois vem violeta, depois vem 8, 9, aquela história toda, vocês viram aí. Né? Cinza, branco, né? Por aí vai. E a tolerância. Então, como é que mede um resistor? Vamos olhar de novo. Deixa eu fazer um desenho aqui. Parece um osso, mas não é não. Ele tem aqui uma faixa, que é o primeiro dígito. Vou botar o de 4 faixas. A segunda faixa, que é o segundo dígito. A terceira faixa, que é o multiplicador, 10 elevado ao valor da cor. Tá certo? E a última faixa mais separada é a chamada tolerância. Tá certo? Aí você vê aqui, por exemplo, sei lá, diz uma cor aí, vermelho, diz uma cor aí, deixa eu ver, vermelho, bote 680, número 8. 8 é cinza, né? Cinza, né? Se fosse branco era 9, né? E aqui, bote marrom, vezes 68, vezes 10 a primeira. Se aqui é ouro, 5%. Se aqui é prata, 10%. Né? Se for marrom, 1%. Mas se for 1%, pode ter certeza que não é 4 dígitos. Vai ter que ter mais um camarada aqui. Então, se tiver mais um camarada, a gente vai ter que mudar um pouco essa brincadeira. O 10 elevado a cor passa a ser esse camarada, e esse camarada aqui passa a ser o meu terceiro dígito. Então, por exemplo, 682 quiloohms. Vamos supor que exista. Teria que ser azul, a primeira, cinza, que é o 8, tá certo? Azul, cinza, vermelho, laranja, que é para dar o 10 lá,
Laranja. Tá certo? Marrom. Então, aqui faz 6, 8, 2, 10 a terceira, 1%. É mais ou menos isso, né? Bom, eu acho que por hoje a gente pode encerrar por aqui. Se vocês quiserem, eu posso colocar o texto das séries resistivas lá na nossa página, para que vocês tenham acesso. Que Salva ele mais? aí. Oi? Salva ele aí, esse arquivo do Paint, para poder colocar lá. Desse pente aqui? Tem certeza, bicho? Isso aqui tá tão chinfrim. Não é melhor olhar o artigo, não é melhor pegar o artigo que eu tenho de séries resistivas, não? Pode ser, pode ser. É melhor. Isso aqui tá muito chinfrim. É um negócio feito nas coxas, assim, sem prestar muita atenção a nada. Um desenho feio da gota, com uma letra horrorosa. Eu jogo lá, né? Boto lá o artigo, você lê. É bom porque o artigo, ele além de dar a tabela, ele vai lhe dizer como é que você, de onde é que vem cada valor da resistência. É muito mais interessante, né? Ok, eu acho que agora a gente pode dar uma parada por aqui, né? Eu não sei você, mas eu estou bem quebrado. Hoje foi um dia muito, muito pesado por causa da FACEP, que zonou, foi com tudo, né? Eu terminei parando a minha inscrição porque eu não conseguia saber como é que eu ia fazer para mandar obrigatoriamente uma declaração da escola em que eu estudo, que eu sou estudante. Aí a FACEP botou agora há pouco um negócio, não, isso aí não, manda qualquer coisa por isso aí, né? Isso aí, infelizmente, é um Ele disse erro. que eles erraram. Eles erraram o texto. Mas eles disseram o seguinte, disseram que é porque não tiveram tempo de preparar um formulário específico para essa situação, você está entendendo? Aí, bicho, é cacete. Entendi. Botaram um formulário geral aí, mas vai se confundir todinho lá depois, né? Quando for ver os documentos. Uhum. Professor, eu quero falar com o senhor quando o senhor encerrar. Pronto, por mim já está encerrado. Viu? Vou encerrar aqui a gravação. Interromper a gravação.